Fala galera, muito bem-vindo ao meu canal, mais um dia aqui. E hoje eu trouxe questões de força elétrica, mais especificamente lei de Coulomb. Então, algumas questões para nós discutirmos aqui e para iniciarmos, nós temos a seguinte questão. A distância entre duas partículas eletrizadas é d e as cargas elétricas são Qzinho e Qzão. A intensidade da força elétrica de repulsão entre elas é F. O meio possui constante eletrostática igual a K. Então, determine, letra A, a intensidade da força elétrica F em função dos parâmetros Qzinho, Qzão, D e K. A intensidade da força elétrica F' em função exclusiva de F se dobrarmos a distância e triplicarmos o valor inicial de cada uma das cargas elétricas. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai separar essa questão em duas situações. Então, são elas. Vê só, inicialmente, que no caso é a letra A, que é o que a gente vai resolver primeiro, então, ele quer que a gente determine, a questão pede que a gente determine a intensidade da força elétrica em função dos parâmetros Qzinho, Qzão, D e K. Então, vê só. Primeira coisa, a força eletrostática, força elétrica, ela é definida por F igual a constante eletrostática vezes o módulo de Qzinho, 1, vezes o módulo da carga 2, que eu estou chamando de Qzinho 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, vê só, nós temos aqui que Q1 é igual a Q e Q2 é igual a Qzão. E a distância é igual a D. Então, sendo assim, ao substituirmos aqui, então a gente vai ter K, o módulo de Qzinho 1 vai ser o próprio Q, então o módulo de Q vai ser o próprio Q, o módulo de Qzão vai ser Qzão dividido pela distância ao quadrado. Então, nós já conseguimos aí identificar a intensidade da força elétrica F em função dos parâmetros pedidos. Qzinho, Qzão, D e K, que foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Agora, nós vamos fazer a alternativa B. Na alternativa B, por isso que eu falei duas situações, agora a gente vai encontrar uma nova intensidade de força elétrica, que ele está chamando de F'. Só que ele quer essa força elétrica em F' em função da função F. Então, ó, ele quer saber essa intensidade se dobrarmos a distância, ou seja, vai ser duas vezes a distância inicial, e se triplicarmos o valor de cada uma das cargas elétricas. Então, qual vai ser essa relação? Então, a gente vai ter o seguinte, então, Q1, Q2, vou chamar tudo de Q1', Q2' e D'. Então, ó, Q1', ele está dizendo aqui que agora a gente tem que triplicar o valor inicial de cada uma das cargas elétricas. Então, inicialmente, Q1 é igual a Qzinho. Então, aqui vai ser 3Q, 3Qzinho no caso. E Q2' vai ser 3Qzão. E a distância vai ser 2D, porque a gente dobramos essa distância, né? A questão pede que nós dobremos essa distância. Então, agora a gente vai colocar, certo? Na nossa relação matemática. Então, como está em módulo, então tirei o módulo, lembrando que aqui é Q', tá certo? D' ao quadrado. Então, nós temos o seguinte, tá? Q1' é 3Qzinho, Q2', 3Qzão, e a distância, no caso, D' vai ser 2D
ao quadrado, certo? Então, agora vamos resolver. Então, nós temos K, 3 vezes 3 dá 9. Tem o Qzinho, Qzão, dividido por 4, D ao quadrado. E aí, vamos organizar aqui a nossa equação. Então, aqui vai ficar 9 quartos, K, Qzinho, Qzão, dividido por D ao quadrado. Se nós analisarmos esse termo aqui, nós podemos verificar que é igual a esse termo aqui. E esse termo aqui, ele vale quanto? Ele equivale a quanto? Ele equivale exatamente a f. E aí nós queremos calcular essa nova função f' em função exclusiva de f, como diz a questão. Então, se isso aqui equivale a f, então f' é igual a 9 quartos de f, porque todo esse termo aqui, ele é igual a f, como nós calculamos aqui na letra A. Então, essa é a relação matemática encontrada. Beleza? Então, seguindo, nós temos esse segundo exemplo. Duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a mais 4 nanocoulomb e Q2 menos 9 nanocoulomb foram fixadas a uma distância de 2 centímetros. O ambiente é o vácuo para o qual a constante eletrostática é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, determine, letra A, se a força elétrica é de repulsão ou de atração. Então, nessa letra A, como é que a gente identifica se a força é de atração ou repulsão? A gente vai analisar os sinais das cargas. Então, nós podemos observar que a carga 1 ela tem carga positiva e a carga 2 ela tem carga negativa. Então, nós temos aí cargas de sinais opostos. Então, cargas de sinais opostos, ela tem força de atração. Então, alternativa A aqui, a atração. Na letra B, ele pede para nós calcularmos o módulo da força elétrica. Então, para calcularmos o módulo da força elétrica, então é sabido que a força é igual à constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas em questão, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. Anotar cada termo que nós temos. Então, nós temos que Q1 é igual a mais 4 nanocoulomb. Q2 menos 9 nanocoulomb. Então, importante salientar aqui que nós temos prefixos do SI. Nano é 10A menos 9, tá? Então, aqui a gente tem mais 4 vezes 10 a menos 9 coulomb. E Q2 menos 9 vezes 10 a menos 9 coulomb. E aí também a distância nós temos que é de 2 centímetros. Então, ó, aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 2 metros, deixando todo mundo aí com as unidades do SI. E agora é só substituir na expressão. Então, veja só. F é igual. Qual o valor de K? É 9 vezes 10 a nona. Quem é o módulo de Q1? Ora, o módulo de Q1 vai ser 4 vezes 10 a menos 9. Quem é o módulo de Q2? Como eu tenho um módulo de um número negativo, então isso vai resultar em um número positivo. Então,
A carga 2 era menos 9 vezes 10 a nona coulomb, a menos 9 coulomb, vai ficar 9 vezes 10 a menos 9 coulomb. E aí nós temos a distância ao quadrado, então vai ser 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, certo? Agora é só resolver continhas. Então, repetindo o termo de cima, e já já eu vou explicar o porquê. Menos 9, 9 vezes 10 a menos 9. E aqui, ó, resolvendo aqui embaixo o denominador. Então, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, perdão, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 dá 4. E 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Então, se nós analisarmos a nossa expressão agora, nós podemos verificar que nós temos um termo no numerador e no denominador que são iguais. Então, a gente pode simplesmente aqui simplificar, porque 4 dividido por 4 é 1. E aí, agora facilita as nossas contas. Então, ó, 9 vezes 9 é 81. Então, vai ser 81. E agora nós vamos trabalhar com as potências de base 10. Então, repito a base 10 e agora eu vou analisar os expoentes. Então, 9 menos 9 dá 0. 0 menos 9, menos 9. E salientando que o que está aqui no denominador com expoente negativo, ele vai para o numerador com o expoente positivo. Então, aqui vai ficar 81 vezes 10 a menos 5, certo? Só que queremos em notação científica, então como vamos converter? Ora, 81 é a mesma coisa que 8,1 vezes 10 a 1, e aí eu repito aqui o 10 a menos 5. Então, isso aqui vai ser igual a 8,1, 1 menos 5 vai dar, repito, a base 10, somos expoentes, 1 menos 5 vai dar menos 4. E lembrando que a unidade de força é Newton. Então, concluímos aí a alternativa B, beleza? Então, na letra C, ele pede para determinarmos a nova intensidade da força se a distância entre elas for duplicada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma análise que eu fiz na questão anterior para saber qual vai ser essa força, que eu vou chamar de F', quando eu duplicar a distância. Então, vê só, a gente tem o seguinte, aqui, letra C. Inicialmente, a gente tem essa situação aqui, Q1, tá? Que foi o que nós calculamos na letra A, certo? Só que na situação 2 agora, nós vamos duplicar a distância. Então, se nós vamos duplicar a distância, eu vou deixar Q1 e Q2 porque as cargas 1 e 2 são iguais. Então, o que vai mudar é só a distância. Nós temos o dobro da distância. Então, vai ser 2D, tudo isso aqui ao quadrado, certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui? K, Q1, Q2, dividido por 4D ao quadrado. Então, nós temos 1/4 de K, Q1, Q2, D ao quadrado. Então, observe que esse termo aqui, nós verificamos aqui, é igual a F. Então, essa força, F' é 1/4 da força inicial, ou seja, essa força inicial nós calculamos aqui na letra B. Então, essa força F é de 8,1 vezes 10 a menos 4 newton. Então, a gente vai substituir aqui. Vai ser 1/4 vezes 8,1 vezes 10 a menos 4. Então, 8,1 dividido por 4, isso vai nos dar 2,025, e aí 10 a menos 4 newton. E essa é a resposta da letra C da segunda questão.
Ok, gente? Então, seguindo para o terceiro exemplo, nós temos o seguinte: sabe-se que F é a intensidade da força elétrica entre duas partículas idênticas de mesma carga elétrica Q, situadas no vácuo, separadas pela distância D. Essa é a primeira situação. Na segunda situação, nós temos o seguinte: duplicamos uma das cargas elétricas e reduzimos a distância do valor de 1/3, ou seja, D sobre 3, da anterior. A nova intensidade da força elétrica passa a ser 9F, 18F, 9 quartos de F, 4 nonos de F ou 2 nonos de F. Então, aqui nós vamos fazer duas situações. Na primeira situação, nós temos o seguinte: nós queremos determinar a força, beleza? Só que aí o que é que eu tenho? Q1 é Qzão, Q2 também é Qzão. Vê que são duas partículas idênticas de mesma carga elétrica Qzão no caso, né? E D é igual a D. Então, ó, força elétrica vai ser igual a constante eletrostática K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Então, Q1 é Qzão, Q2 também é Qzão, dividido por D ao quadrado. Então, a força é igual à constante eletrostática. Como as cargas elas são idênticas, certo? Então, assumo aqui Q vezes Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Então, essa é a primeira, é a força da primeira situação. Na segunda situação, nós temos o seguinte, segunda situação. Então, na segunda situação, a gente vai calcular agora F', porque nós reduzimos a distância a 1/3 e duplicamos uma das cargas elétricas. Então, qual será essa nova força? Então, Q1 igual a Qzão, Q2, vou duplicar ele aqui, 2Qzão, porque ele está dizendo exatamente isso aqui, ó, duplicamos uma das cargas elétricas. E a nova distância, tá? Chamar todo mundo de Q'L e D'L, no caso. E a distância aqui vai ser D sobre 3, 1/3 da distância inicial. Então, agora a gente substitui. F' é igual a constante eletrostática, Q1, Q2, dividido por Q'L, perdão, Q'L1, Q'L2 e D'L2 ao quadrado. Então, ó, K, quem é Q1'? É Qzão, Q2', 2Qzão, dividido por D sobre 3 ao quadrado. Então, ó, vai ficar 2K, Q vezes Q ao quadrado, e no denominador a gente vai ter D ao quadrado sobre 9. Então, repito o que está no numerador, aqui nós temos divisão de fração, repito o que está no numerador e inverto o que está no denominador. Então, chegamos a essa relação aí, e aí nós temos 2 vezes 9, 18K, Qzão ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Veja novamente que esse termo aqui é igual a esse termo aqui, que K, que é ao quadrado sobre D ao quadrado, é igual a F. Então, isso implica que a força F' é igual a 18F. E aí nós temos a alternativa B. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido o passo a passo da resolução de cada questão.
E aí é isso, valeu, galera, pela atenção e qualquer coisa, salva esse vídeo para ver novamente depois, compartilha, comenta e deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho aqui. Valeu!